Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar, então, nossa gravação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que nós estamos no aulão 5, é a segunda parte do aulão 5, né? A primeira parte eu corrigi uma prova do Detran, das questões número 1 até a número 10. Agora a gente vai corrigir da 11 até a 20, tá? Olha quantas placas caíram nessa prova, né? Quem já assistiu a primeira parte, que tá chegando agora, junto de novo, já viu que a gente fez bastante questões de sinalização. E agora mais placas, olha, mais sinalizações. Olha quantas placas essa pessoa errou, gente. Não pode errar tanto assim. Para quem não viu os outros vídeos, essa é uma prova do Detran, nosso Detran aqui de Santa Catarina, né? E tem um xizinho ali do lado da questão, é porque daí a gente já sabe que a pessoa que fez essa prova, deixa eu pegar aqui minha canetinha, a pessoa que fez essa prova errou a questão. Ó, ela errou a questão 11, errou a questão 12, que a gente vai corrigir agora, tá? Quando ela acertou a questão, tem um verdinho, assim, um ok verdinho, que a pessoa acertou a questão. Então, vamos lá. Número 11 diz assim, indique a placa de regulamentação, que significa circulação exclusiva de caminhão. E aí, tá fácil ou tá difícil? Tá fácil demais, né? Porque a gente vai pelo desenho, as placas de regulamentação, a maioria delas, olhando o desenho, a gente já mata a charada. A primeira, olha lá, é a de comprimento máximo permitido, né? Se acertou lá em cima, como é que vai errar essa, né? Quando aparece caminhãozinho de comprimento. Essa daqui, a segunda, para os veículos de grande porte ficarem, permanecerem à direita, para irem, né, para a direita. Então, não é. A resposta correta é a que aparece o caminhão, ó, porque a placa é circulação exclusiva de caminhão. Então, vai ter que ter um caminhãozinho na placa, né? Então, a resposta correta é a letra C. E a letra D aparece um ônibus? Nada a ver, né? Então, é a letra C a resposta dessa. Não pode errar esse tipo de placa, gente. Tudo bem, eu entendo que dá um branco, a gente fica nervoso, né? Mas pense um pouquinho, respira fundo, coloca na cabeça assim, não, eu sei, porque as placas vermelhas são muito intuitivas, sabe? A gente vai olhar e a gente já vai saber qual que é a resposta, tá? A número 12. A número 12 aparece uma placa. Eu já falei para vocês outras vezes, né? Volto a falar que lá na prova do Detran, se a placa estiver muito pequenininha, ela não é pequena, né? Mas se aparecer muito pequenininha, se vocês não estiverem conseguindo ver, opa, deixa eu voltar aqui. Dá para vocês clicarem em cima da placa, tá? E ela fica maior. Aqui, eu não estou conseguindo, queria ver se eu conseguia aumentar a placa só. Não, não estou conseguindo, que ela está aqui num conjunto doido. Mas, enfim, aquela ali é uma placa de indicação, queria aumentar um pouquinho para a gente ver melhor o desenho, né? Mas vocês podem aumentar aí na tela. É uma placa de indicação e ela está querendo dizer o quê? O que ela significa? Vamos pelo desenho também. A letra A diz, pronto socorro, a distância indicada na placa. Tá, esse é a distância indicada na placa, tudo bem, tem uma distância ali de 1 quilômetro, né? Mas pronto socorro, não parece, né? O que que tá parecendo aquilo ali? Tá parecendo um pedágio, né? Sabe quando a gente passa no pedágio, vai ter que pagar o pedágio e tal? Olha ali, o carrinho pagando pedágio. Então é pedágio a resposta da placa. Eu tô com um pouquinho de espaço aqui para colocar o mouse, daí fica esses desenhos loucos aqui, ó. Ó, pedágio, a distância indicada na placa, tá? Vamos ver o que a pessoa que fez a prova colocou, meu Deus, nessa. Vamos ver a resposta dele. Ele colocou posto de abastecimento. Não, se fosse posto de abastecimento, aparece diferente, né? Ali, se fosse um frentista abastecendo, ele ia estar no chão também abastecendo, não ia estar lá em cima na cabine, né? C, restaurante junto à via, a distância indicada? Não, gente, não é restaurante, não é pronto-socorro, não é abastecimento, tá? Essa placa aqui é a placa de pedágio. A resposta correta é a letra B. Questão 13. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o que vai à frente, qual atitude seguir? Caiu na outra prova também que a gente já corrigiu. Viu como as questões vão se repetindo, gente? Não pode errar mais. Quem está fazendo as aulinhas, quem está assistindo os vídeos, não pode mais errar essas questões. Gente, preste atenção. Na possibilidade de uma colisão, colisão é batida, do veículo que você está dirigindo com o que está indo na tua frente, né? Qual que é a atitude? Mudar de direção sem sinalizar? Lembra que o motorista é defensivo, o motorista fofo, a gente jamais vai fazer coisas erradas no trânsito.
né? Mudar de direção sem sinalizar já não é atitude de motorista defensivo. Acionar o freio de mão, aqui ele não falou nada em freio de mão bruscamente, né? Como na outra questão. Vamos lá. Letra C. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo? Claro. Se a gente está, por exemplo, né, dirigindo o nosso veículo, tem um carro na nossa frente, a gente tem a possibilidade de bater no carro, o que a gente tem que fazer? Reduzir velocidade. Lembra que reduzir velocidade é a expressão chave da direção defensiva? Tá ali, ó, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. E a letra D, deixa acontecer? Deixa acontecer naturalmente? Não, né, gente? Errada. Resposta correta é a letra C, tá? Por que não acionar o freio de mão, Charlene? Gente, lembra? O freio de mão é o freio de estacionamento. Tu estacionou o teu veículo, tu vai acionar o freio de mão. Caso contrário, não. Número 14. A forma correta de parar o carro em uma ladeira é morro, tá, gente? Um acentuado aclive é subida. Ou seja, no sentido da subida, a fim de aguardar a abertura do semáforo é. Então, ele está perguntando qual é a forma correta da gente parar numa subida de morro, no semáforo. Por exemplo, vamos colocar aquela sinaleira ali do viaduto, né? De Forquilinha, do lado das Casas Orion ali, né? Tem um morrinho, tem a sinaleira. Ali não é nem um aclive tão acentuado, mas tem um morrinho. Para quem está começando a dirigir, dá um medinho, né? Então, vamos lá. A pessoa que fez a prova colocou a letra D, mas a resposta correta é a letra C. Acionar, eu já vou ler direto a letra C para vocês saberem o que é o certo primeiro e depois a gente vai ler as outras para entender por que estão erradas, tá? Então, numa situação dessa de aclive, de subida, que tem um semáforo, né? E o sinal está vermelho, o que a gente faz? Aciona os freios de serviço. Freio de serviço é o freio do pé. Então, tem o freio de mão, que é o freio de estacionamento, e tem o freio do pé, pedal, que é o freio de serviço, tá? E colocar o veículo simultaneamente em ponto morto. Para a gente não ficar forçando a embreagem, deixar uma marcha engatada, para precisar ficar com o pé no fundo da embreagem, deixar o carro no ponto morto. Como a gente faz, né? Quando a gente para numa reta assim, sem morro, a gente também faz isso. A gente aciona o freio. Às vezes, quando não tem um aclive, a gente nem precisa deixar o pé no freio ali tanto tempo, né? Porque o carro não vai correr mesmo, mas a gente deixa o carro no ponto morto, sim. Quando a gente está começando a dirigir, normalmente a gente já gosta de deixar a marcha engatada, né? Porque a gente pensa que não vai dar tempo de engatar quando abrir o sinal e tal, mas essa é a resposta correta, tá? A letra A diz, acionar o freio de serviço pedal e em seguida engatar a primeira marcha. Mas olha só, gente, isso se fosse para arrancar, né? Se a gente tivesse, por exemplo, o sinal ficou vermelho e a gente vai arrancar, daí a gente engata a primeira marcha. Mas olha ali a pergunta, a forma correta de parar o carro numa ladeira, tá? A fim de a gente aguardar o semáforo. Então, não é engatando a primeira marcha, já ficando preparado, não. Deixando ponto morto, quando abrir, a gente passa a primeira e vai. Ou quando estiver quase abrindo, a gente passa a primeira para ir, né? Letra B, segurar o freio somente com freio de serviço, pedal. Mas e aí? Né? Segurar o freio somente com freio de serviço. Essa está confusa, né? Ficou um pouco confusa na minha cabeça, deve ter ficado confusa também na cabeça de vocês. Deveria segurar o veículo, né? Somente com freio de pedal, mas não tem muita lógica, não. A letra C está mais explicadinha, tá? Letra D, acionar o freio de estacionamento, que é o freio de mão, não, porque a gente não está estacionando, né? Engatar a primeira marcha, mantendo a embreagem levemente solta para sair mais rápido, ó. Não, às vezes a gente faz isso no início, né? Que a gente quer sair rápido e tal, não quer deixar o carro morrer, ou não quer se atrapalhar ali passando a primeira, né? Mas a resposta correta dessa é a letra C, tá? Cuidem para não errar, caso caia lá para vocês na prova. Principalmente quem já dirige, que às vezes não faz isso, né? Número 15. Sob certas condições, o condutor pode perder o controle do seu carro por efeito da força centrífuga. É efeito de força centrífuga. Gente, tem dois fenômenos que acontecem que a gente tem que saber diferenciar. A força centrífuga, quando a gente fala em centrífuga, a gente lembra de máquina de lavar, de secar, um liquidificador, é alguma coisa que joga a gente para fora, né? A força centrífuga é a força que tende a jogar o nosso veículo para fora das curvas, tá? Então, isso é força centrífuga. Daí, o outro fenômeno é a aquaplanagem, que daí tem a ver com água, excesso de velocidade, né? Então, vamos lá, repetindo a questão.
Sob certas condições, o condutor pode perder o controle do seu carro por efeito da força centrífuga. É efeito da força centrífuga. A perda de aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfície rugosa? Não. Letra B. Falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendação? Não. Deslocamento do veículo para o lado interno da curva? Não, ele não vai vir para cá, ó, para dentro da curva. Quando a gente entra com uma velocidade muito alta na curva, a gente pode ser lançado para fora, para a parte externa. Então, a resposta correta é a letra D. O deslocamento do veículo para o lado externo da curva, para fora, tá? Sempre associem. Força centrífuga é a força que tende a jogar o nosso veículo para fora da curva. Pronto. Lembrando disso, lembrando desse desenho aqui, ó. Simplesinho, basicão. Vocês já vão acertar questões assim na prova, tá? E cai, hein? Vocês viram? Já não é a primeira vez que eu falo de força centrífuga. Número 16, ó, uma historinha. Começa a chover forte e o condutor está trafegando no limite de velocidade recomendada na rodovia, que é de 80 km por hora. O pavimento é de asfalto e está em boas condições. O veículo é novo e os pneus estão em ótimo estado. A providência correta em termos de direção defensiva é... Então, vamos lá, vamos pensar em motorista defensivo, né? Motorista fofinho. A. Reduz a velocidade até 40 km por hora para evitar o efeito da aquaplanagem. Gente, essa aqui, por incrível que pareça, é a resposta certa. Aí a gente fica pensando, meu Deus, Charlene, mas que precisão reduzir a velocidade em até 40 por hora, por que isso? Né? Essa não é a resposta certa nem a pau. Quando a gente lê uma resposta dessa, né, a gente fica pensando, ah, não, essa de certeza não é, mas é a resposta. É a velocidade mínima da via. Porque por mais que tu esteja numa via de asfalto, que está em perfeita condição, teu veículo é novo, os pneus estão bons, a gente precisa reduzir a velocidade para evitar o efeito da aquaplanagem. Então, o que eles pensaram aqui? Em reduzir a velocidade, pelo menos até a velocidade mínima, que é a metade da máxima, né? Então, a velocidade máxima ali era 80, pelo menos até 40, tá? Essa foi a lógica dessa questão, que eu, particularmente, acho meio estranha, né? Ia pensar assim, meu Deus, será que é essa mesmo? Mas é. Vamos ler as outras para eliminar, então, para vocês chegarem na conclusão, ah, não. A menos pior é a letra A, tá? A letra V diz, manter a velocidade, não, já não é resposta, tá? Manter velocidade, aumentar a velocidade já não é a resposta certa, né? Isso a gente já conversou em sala de aula. Manter velocidade, pois o efeito da aquaplanagem só aparece em velocidades acima de 80? Não necessariamente, tá, gente? Normalmente, a aquaplanagem, ela acontece com velocidades mais altas, sim, mas pode acontecer também com velocidades ali 60, 70, 80, a gente não sabe, tá? Quando que pode acontecer, mas normalmente o efeito da aquaplanagem, de se perder numa poça d'água, acontece com velocidades maiores mesmo, tá? Então, essa questão aqui, ela dá uma confundida. Dá vontade da gente marcar essa também, mas a gente não vai marcar só por essa parte aqui, ó. Manter a velocidade, a gente nunca vai manter. O motorista fofo, defensivo, vai reduzir, tá? Letra C, manter, de novo, ó. Manter a velocidade, mas trafegando pela faixa da esquerda, que normalmente é a mais limpa. Nada a ver, né? Pois tem menos resíduos de óleos. Só um minutinho, gente. Proveniente dos caminhões e ônibus. Não, gente, pode até ser, né, que seja mais limpa, porque não passa tanto caminhão e tanto ônibus, mas não tem nada a ver, né, com a aquaplanagem. E tem essa questão aqui de manter velocidade também, que é errada, tá? E a letra D, que foi a que a pessoa colocou, ó, reduzir velocidade até 30 por hora. Ligar o pisca-alerta, não. A gente não pode ligar o pisca-alerta com veículo em movimento, né? Para evitar o efeito da aquaplanagem e também alertar os veículos que vêm atrás. Não. Ligar o pisca-alerta, não. Reduzir a velocidade até 30 por hora, a gente está abaixo da velocidade mínima. Daí não, também não dá, né? Então, a resposta correta dessa é a letra A, por incrível que pareça, tá? Mas usem essa associação. A gente vai reduzir até a velocidade mínima, porque a gente é um bom motorista defensivo, e motorista defensivo reduz velocidade. Porque a gente sabe que se a gente ficar numa velocidade mais alta, a gente pode sim ser pego pela aquaplanagem, né? Pode aquaplanar o veículo e se envolver no acidente, tá? Resposta correta da 16 é a letra A. 17. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la.
Gente, ao aproximar-se de uma lombada, eu vou até ler a certa, né? Para a gente não confundir, ó. Alinhado em frente. Meu Deus, Charlene, que coisa estranha essa resposta. Vamos ler a pergunta de novo, tá? O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, um quebra-molas, né? Que muita gente conhece como quebra-mola, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Ou seja, passar pela lombada, né? De que forma que a gente deve passar pela lombada? A gente deve passar pela lombada alinhado, em frente. Mas, Charlene, não entendi. Vamos ler as outras que vocês já vão entender, tá? A letra A diz, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Tipo aqueles carros rebaixados, sabe? Não, tá errado. Virando a direção para a direita, só para um lado? Não. E a letra C, virando a direção para a esquerda? Não. Quando a gente passa numa lombada, a gente tem que passar alinhado, em frente, reto. Não pode virar para a direita nem para a esquerda. Tá? Então, essa é a resposta correta dessa questão 17. É engraçado também, né? Estranha, mas enfim, aparece lá, a gente tem que saber. 18, aquelas distâncias que a gente vê tanto, que eu falo tanto, e que vocês precisam saber. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Gente, distância de reação. Vou explicar de novo que essas distâncias sempre caem, a gente precisa muito saber, tá? Distância de parada é a distância que eu percorro. Vamos imaginar que tem uma fila aqui, tá? E eu tô vindo com o meu veículo azulzinho aqui, ó. A distância de parada é a distância que eu percorro do momento que eu vi que tem algo errado até o meu veículo parar, sem bater no veículo que vai à frente. Isso tudo é distância de parada. A distância de parada, ela é dividida em dois tempos. O tempo de reação, que é esse que perguntaram agora, mais o tempo de frenagem. Gente, o que é o tempo de reação? O tempo de reação é do momento que eu vi que tem a fila e acionei o freio para parar o veículo. Ó, é exatamente o que está na pergunta. É a distância percorrida pelo veículo do momento que o condutor viu que tem o perigo, viu que tem a fila e tomou uma atitude, pisou no freio. Essa é a distância de reação. E a distância de frenagem é do momento que o freio foi acionado até o veículo parar completamente, tá? Então, aqui eles pediram a distância de reação. Distância de reação é do momento que eu vi que tem algo errado e tomei uma atitude, ou seja, acionei o freio, tá? Questão 19. Ao fazer curvas em rodovias, visando maior segurança, o condutor deve A. Frear somente no meio da curva? Não pode, tem que frear antes, né? Caso a força centrífuga estiver jogando o veículo para dentro da curva. Gente, a força centrífuga não joga para dentro, joga para fora. E a gente não tem que frear no meio da curva, tem que frear antes, tá? Acelerar no início da curva para aumentar o poder de tração nas rodas. Acelerar nunca vai ser a resposta correta da prova, gente. Errado também. Letra C. Mudar de marcha, passando para uma maior, a fim de aumentar o poder de tração. Não, a gente tem que usar até o freio motor, passar para uma marcha menor, não para uma marcha maior, né? Reduzir a velocidade antes da curva, movimentando o volante de forma suave e acelerando gradativamente. Pronto, faz toda a diferença. Quando tu vê a palavra acelerar, acelerando gradativamente, é aos pouquinhos. Então, é essa atitude de um motorista defensivo sempre, tá? Resposta correta é a letra D. Número 20. O ofuscamento do condutor... Ó, caiu também na outra questão, na outra prova essa. O ofuscamento do condutor de veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Para evitar essa condição adversa, deve-se. Gente, quando a gente está de manhã cedinho, finalzinho da tarde, que o sol está muito baixo e ele está vindo direto sobre os nossos olhos, a gente chama isso de excesso de luz, ofuscamento. Para evitar o ofuscamento relacionado à luz solar, a gente precisa usar óculos protetores. Se essa pessoa aqui que fez a prova tivesse assistido às aulas, não teria errado, porque a gente já conversou. O que é o óculos protetor? É o óculos de sol. Gente, quando a gente vai para a praia para proteger os olhos do sol, a gente não usa o óculos de sol para dirigir também, óculos protetor, tá? É a letra D, nem vou ler as outras.
Vou tentar corrigir tudo nesse vídeo, tá? 21. Qual das condutas abaixo se enquadra na previsão de crime de trânsito? Opa, lembra dos 6 crimes que eu já comentei com vocês? Dirigir o veículo na categoria diferente da CNH, não. Dirigir com categoria diferente é multa gravíssima. Avançar o sinal vermelho, multa gravíssima. Dirigir alcoolizado é crime, sim, pode dar cadeia. Exceder a velocidade máxima em 20%, errado também. Resposta correta é, sem dúvida nenhuma, o álcool. Né? Essa é facinho, não dá para errar essa não. Crime de trânsito. 22. Ao se aproximar de um cruzamento, deve o condutor de veículo A. Redobrar a atenção e reduzir velocidade? Claro, atitude de motorista defensivo. Ó, resposta de muitas questões. A gente tem que redobrar a atenção, reduzir velocidade. Posicionar o pé no pedal do freio para uma parada repentina? Não. O que mais que tem aqui? Letra C. Deslocar o veículo para a parte mais à direita da via? Não. Acelerar e se tiver verde para o veículo? Não. A resposta correta dessa questão, com certeza, é essa. Ó. Redobrar a atenção e reduzir velocidade sempre que a gente se aproximar de um cruzamento. Atitude de motorista fofo, né, gente? Questão 23. A energia mecânica produzida pelo motor de um veículo chega até as rodas por meio do sistema de... Se vocês viram o videozinho que eu indiquei para vocês, aquele cara lá, daquele professor, que eu posso mandar depois de novo o link, tá? Que é bem legal que ele fala sobre o sistema, vocês vão acertar essa. Ou se vocês têm uma base, se vocês ouviram, prestaram atenção na aula, ou se vocês viram já os meus videozinhos lá no YouTube que eu tenho, que são antigos, mas estão valendo ainda. Sobre os sistemas, gente, a energia mecânica produzida no motor e é levada até as rodas pelo sistema de transmissão. O sistema de transmissão vai transmitir a energia produzida pelo motor para as rodas, tá? Sistema de arrefecimento, que foi o que o menino colocou, é o sistema de refrigeração. Ó, refrigeração. Ou seja, como o motor se mexe muito, precisa ser refrigerado. Normalmente é com água e ar, né? Sistema de suspensão, para absorver os impactos, né? Que tem buracos, deformidades na pista. Para isso serve o sistema de suspensão. Sistema de alimentação é o sistema que vai alimentar o motor para que ele funcione. É o sistema que vai mandar a mistura de ar combustível lá para dentro do cilindro do motor. Tem um vídeo também meu explicando isso. Tá? Então, a energia mecânica produzida pelo motor chega nas rodas por um sistema chamado transmissão. Resposta correta é a letra B. Não dá para errar mais essa se cair, hein? 24. Ah, essa é fácil. Para mim, pelo menos é, né? Vamos ver se é para vocês. A manutenção preventiva de verificar o nível do óleo do motor deve ser feita. Como é que a gente vai verificar o nível do óleo do motor? Através da vareta de medição de óleo. Fácil, né? A letra B, através de um reservatório de plástico, sempre com motor quente não, tem que ser com motor frio. Com veículo parado numa superfície inclinada, não, tem que ser com veículo parado, com motor frio, numa superfície, numa superfície plana, né? E não numa superfície inclinada. Então, a resposta correta é a letra A. Chuvinha aqui em Palhoça. Questão 25. Os principais problemas causados entre trânsito e meio ambiente são... Caiu na outra também, né? Vamos lá, não tem dúvida, ó. Poluição visual, poluição atmosférica, poluição sonora e os gases poluentes. Resposta correta é a letra A. Letra B não é por quê? Porque diz diminuição de erosão resultante do mau planejamento. Diminuição da erosão, não. Diminuição por redução dos perigos de incêndio, não. Diminuição de mortes, quando eles falam em principais problemas, não vai ser diminuição de nada, né? Esses aqui são os principais problemas, ó, relacionados entre trânsito e meio ambiente. Letra A. Questão 26. Eita, que questão grande, olha lá. Considere as afirmações. Tem ali números romanos, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que eles querem? Eles querem o que é o correto. Então, vamos ler. A número 1.
A participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática? Sim, é. A sociedade tem que participar, né? 2. A posse da Carteira Nacional de Habilitação é essencial para transformar o condutor em cidadão? Não, gente, a pessoa já nasce, né, um bom cidadão e automaticamente ele será um bom condutor. 3. É impossível considerar que a educação pode ser um elemento importante para a melhoria do trânsito. Como assim é impossível, gente? Educação é a base. Se a gente for educado para o trânsito vai melhorar muito. E a número 4, a solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros? Sério, questão de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, a resposta 1 e a 4 é que estão corretas, então a resposta certa é a letra B. Não tem muito o que falar dessas questões, né, gente? É leitura mesmo e interpretação. 27. Todos os anos, durante a estação das chuvas, inúmeras cidades brasileiras sofrem com o problema das enchentes, que além de afetarem a circulação dos veículos, ainda provocam grandes prejuízos aos motoristas, à população em geral. Dentre os fatores responsáveis pelas enchentes, pode-se citar A. O efeito estufa resultante da concentração de partículas sólidas no ar atmosférico. B. A diminuição da camada de ozônio que favorece o surgimento de trombas d'água. C. O grande número de veículos poluidores circulando nas ruas. D. O acúmulo de lixo no leito de rios e impermeabilização asfálticas nas ruas. Gente, resposta correta é a letra D. Não que a letra A, B e C não estejam corretas, né? Mas a gente tem que focar na questão. A questão está dizendo aqui que todos os anos acontece o quê? Muitas enchentes. E por que acontece enchente? Porque o pessoal fica jogando lixo onde não deve. E daí vai para o rio, daí é onde transborda tudo, né? Então, a resposta correta é a letra D, porque a gente tem que focar na pergunta. A pergunta era relacionada às enchentes. 28. Que atitude você deve tomar quando uma vítima sai andando após um acidente? A. Aconselhá-la a continuar a se movimentar nas proximidades do acidente até a chegada do socorro? Não, a gente não vai aconselhar a vítima a ficar se movimentando, né? B. Aconselhá-la a permanecer de pé nas proximidades? Também não. É aconselhar a parar de se movimentar e aguardar o socorro em local seguro. Lembra que a gente não pode movimentar a vítima, então a gente deve aconselhar ela a não se movimentar. Resposta correta é a letra C. 29, penúltima. Indique a alternativa verdadeira. A. O envenenamento ocorre apenas por ingestão pela boca? Não, gente. Vai que venha uma cobra, pique a gente, daí a gente fica envenenado ali pela cobra, sabe? Então não é só a ingestão pela boca, nada a ver, né? Esse da cobra eu falei porque eu lembrei disso agora, né? Quando houver queimaduras, devemos furar as bolhas? Meu Deus, não, nada a ver. C. Quando a vítima tiver uma convulsão, sua língua deve ser segurada para que não enrole? Não, gente. Quando ela está tendo uma convulsão, assim, os músculos, né, eles têm, assim, espasmos, a gente não consegue controlar, e como a língua é um músculo, realmente a língua fica, assim, torta e sai da boca, né, e tal, mas a gente não pode segurar, a gente não consegue segurar, né. Letra D, as fraturas são classificadas em abertas e fechadas? Sim. Falei flaturas, né, mas é fraturas. Fratura, gente, o osso, quando quebra, ele pode quebrar e pode aparecer, a gente consegue ver o osso, que é uma fratura exposta, né, aberta, e uma fratura fechada. Então, a resposta correta é a letra D. E questão 30, a última questão, diz: um dos procedimentos corretos a ser adotado na ocorrência de quadro de hemorragia externa, logo após o acidente de trânsito no local, é aplicar compressas quentes no local do ferimento para alívio da dor? Falei para vocês já. Compressa quente, ela faz com que o sangue circule mais. Compressa fria, estanca o sangue. Quando a gente está vendo que a vítima está perdendo muito sangue, o ideal é estancar e não fazer com que o sangue saia mais, né? E também ali está dizendo que é logo após, né, o acidente ter acontecido. A gente nem vai ter compressa nem nada. Lavar o local com antisséptico em pó? Não. Comprimir o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Resposta correta, para tentar fazer com que o sangue pare de sair, né? Retirar corpos estranhos do ferimento? Jamais. Corpo estranho é alguma coisa que está enfiada na vítima.
né, cravada na vítima ou transfixada, que às vezes passa para o outro lado. A gente não pode remover corpo estranho. Resposta correta da 30 é a letra C. Então, fechou, gente. Ia fazer em 3 vídeos, acabei fazendo em 2 de novo, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima.